Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que conta agora com a participação dos professores de Geografia Rodrigo Flávio e Antônio Ferreira. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigado. A nossa intérprete de Libras nesse momento é a Vânia Moreira. Muito obrigada. Antes de começar com as questões, nós vamos relembrar os temas das aulas de Geografia. Vamos começar com o professor Rodrigo. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo jóia. Conta pra gente quais foram os temas de Geografia vistos hoje. No caso, nós tivemos somente um tema, que seria do segundo ano, sobre migrações do Brasil. Ou seja, conhecemos um pouco desse processo ao longo do tempo, as contribuições com essa migração. Muitos também nós tivemos pessoas, foi falado dos imigrantes, que vieram para o Brasil, contribuíram para a construção do país, tá? Mas principalmente conhecer um pouco dessa migração brasileira, como é que essas pessoas se movimentam ao longo do território. Ótimo. Professor Antônio, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente quais foram os temas vistos hoje. Vamos lá. Hoje tivemos aulas do quarto e do sexto ano. No quarto ano tivemos a aula sobre o tema agropecuária, que é o tema sobre essa atividade econômica muito importante para o Brasil. E no sexto ano falamos sobre a distribuição da água no planeta, como que a água está distribuída sobre a superfície terrestre. Ótimo! E agora que já relembramos os temas, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Segundo ano. Professor, qual a diferença entre migrações intrarregionais e interregionais? Pois é, são conceitos aí importantes, tá? Porque você já conhece, já estudamos e já vimos, nas aulas anteriores sobre a regionalização do Brasil. A gente sabe, a regionalização utilizada pelo IBGE, que é muito conhecida, muito utilizada, tá? Como forma de planejamento regional, que são aí as grandes regiões brasileiras. E aí as pessoas, quando elas vão fazer esse processo de migração de uma região para outra ou dentro da mesma região, tem essas diferenças de conceitos. Então, quando a gente fala de migração intrarregional, ou seja, é uma migração dentro de uma mesma região. Então, por exemplo, sou morador do estado de Minas Gerais, moro no interior de Minas e vou, por exemplo, mudar para o Espírito Santo, ok? Ou seja, estou dentro da mesma região, Sudeste. Então, estou saindo de Minas, vou para o Espírito Santo, então eu não mudei de região, continuo na mesma. Porém, se eu mudar, por exemplo, sou morador de Minas e vou, por exemplo, para o interior de Goiás, eu vou já mudar de região. Então, saio da região Sudeste, vou para a região Centro-Oeste. Então, há mudanças de regiões. Então, por isso que há essa diferença quando eu estou na intrarregional e interregional. Então, quando eu falo de interregional, é entre regiões, regiões diferentes. E quando eu falo de intrarregional, são as mesma região. Então, por isso que há essa diferença de conceito. Certo. Sexto ano. A água do mundo está acabando, professor? Vamos lá. Essa pergunta eu sempre... os alunos do sexto ano sempre fazem essa pergunta, Professor, a água do mundo está acabando? Vamos lá. A água do mundo está acabando? Não. O que está diminuindo, o acesso é a água potável, a nossa água doce. Por quê? Importante lembrar que quando falamos de água, nós estamos falando da água tanto potável, que é a água doce encontrada nas áreas continentais e também nas geleiras, e também da água salgada, que você pode encontrar no oceano. E também tem a água no vapor d'água, evaporada nas massas de ar. Então, quando nós falamos que a água do mundo está acabando, nós estamos generalizando, mas não é verdade. O que está diminuindo, como eu disse, é a água potável. Por quê? Porque o ser humano, como ele vive nas áreas continentais, é onde ele faz a sua transformação do espaço, onde ele utiliza esses recursos, ele acaba utilizando de maneira que essa água, que é ideal para o seu consumo e também para os animais, está sendo poluída. Então, quando nós falamos a água do mundo está acabando, nós não podemos generalizar. Nós temos que pensar projetos e pensar maneiras de proteger a nossa água potável. Essa sim, ela está diminuindo. O nosso acesso a essa água está cada vez mais restrito. Ok. Segundo ano, a entrada de pessoas em um país é chamada de emigrante ou imigrante? Bacana, quando a gente fala dessas migrações internacionais, A gente sempre fala imigrante, imigrante, a todo momento, a todo instante, Mas vamos lá. Então, por exemplo, uma pessoa planeja, vamos colocar como esse planejamento de fazer uma viagem para o exterior, tá? Ou para estudar, ou para trabalhar, por algum motivo que leva essa pessoa a fazer essa migração, ela sair do país.
Então, quando eu, por exemplo, eu saio, por exemplo, de BH, né, vou pegar um avião com destino, por exemplo, a Nova York, nos Estados Unidos. Então, quando eu estou saindo do Brasil, estou saindo aqui de BH, do aeroporto, né, da cidade, eu sou considerado um emigrante. Então, eu estou saindo, eu estou emigrando. E quando eu chegar lá em Nova York, nos Estados Unidos, lá no aeroporto da cidade, eu sou considerado como um imigrante. Então, por isso que há essa diferença. Então, quando a pessoa está saindo de um país, porque quando fala de emigrante e imigrante, a gente está falando de migrações internacionais, ok? Essa forma de migrar. Aí pode ser por vários motivos. Então, se eu estou chegando, se o americano, né, a pessoa lá da cidade, dos Estados Unidos, me recebe como um imigrante. E quando eu estou saindo daqui, eu sou considerado como um emigrante. Perfeito. Bem explicado, professor. Quarto ano. Qual a importância da agricultura para a criação das cidades? Vamos lá. É importante pensarmos que a agricultura ela é uma ruptura na forma de ocupar esse espaço geográfico pelo homem, né? No passado, e eu estou falando de um passado bem distante, o ser humano ele era nômade, então ele caminhava de um lado para o outro, buscando os melhores recursos para a sua sobrevivência. A partir do momento que ele reconhece, ele identifica naquele local uma maneira de poder produzir o seu alimento, que no caso é a atividade agrícola, então ele fixa no solo, começa essa produção, essas pessoas que eram nômades, né, ficam naquele local, e a partir desse processo inicia-se então a construção das primeiras vilas, depois vilarejos até chegar nas cidades. É um processo longo, não aconteceu da noite para o dia. Mas é importante pensar que a agricultura, então, ela não somente fixou o homem na terra, mas também colocou a forma do homem se organizar nesse espaço. Porque a partir dessa fixação, dividiu em trabalho, né? Umas pessoas trabalhavam na produção, outros trabalhavam na caça, outros na proteção. E a partir dessa organização social, começaram a constituir, então, as primeiras cidades. Tá? Ótimo. É possível complementar, né? Claro, Também, claro, pegando essa temática, é professor. bacana. Que hoje no Brasil atualmente, pegando até essa questão de migração e esse processo de cidades, né? A gente tem hoje no interior do Brasil, principalmente cidades Mato Grosso do Sul, que surgiram, têm uma importância hoje muito grande justamente por causa da questão da agricultura. Né? Então você pega algumas cidades que até então eram pequenas cidades, hoje já são cidades muito maiores, já tiveram esse crescimento urbano muito maior por causa dessa demanda da mão de obra que foi chegando, por causa da agricultura principalmente, essas cidades hoje tornaram-se grandes polos da região. Né? Correto. Segundo ano, professor, o que é uma migração pendular? Olha, bacana. Quando você fala de migração pendular, lembra daquele pêndulo, daquele relógio da vovó, né? Que fica lá, né? O tempo todo para lá e para cá, certo? Essa migração pendular, ela acontece muito comum hoje no Brasil, principalmente cidades como grandes regiões metropolitanas. Então, por exemplo, e também interior de alguns estados, tá? Migração pendular é uma migração diária. É aquela migração que a pessoa mora em determinado, tem um domicílio em determinado cidade e ela vai trabalhar ou estudar, praticamente passar o dia todo em outra cidade. Isso é muito comum. Você pega as cidades do interior de São Paulo, regiões metropolitanas como BH, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? São as pessoas que moram em umas cidades diferentes, naquela cidade que ela mora, ela não tem toda a estrutura que ela precisa, para estudar ou para trabalhar. Ela muda, ela vai para essa cidade, passa todo dia e depois ela volta. Então essa migração é muito comum, muito constante no Brasil por causa disso, porque a gente sabe que muitas cidades do Brasil não têm toda essa infraestrutura necessária para absorver essa mão de obra local e ficar por ali. Né? Então, por isso que ela vai fazer esse processo de migração. Então, ela vai procurar esses lugares onde tem toda essa infraestrutura que vai recebê-la para trabalhar ou estudar, ou os dois. Geralmente isso acontece muito. A pessoa já trabalha e aproveita e já fica para estudar também. E ela só volta no final do dia ou à noite, né, para poder ir para o seu domicílio apenas para dormir. Então, por isso que muitas cidades hoje do Brasil são consideradas cidades dormitórios. Apenas, ela só tem essa função para muitos moradores. Ou seja, a pessoa só vai com essa função para sua casa apenas para dormir. Porque praticamente ela passa todo dia fora,
em outro ambiente, em outra cidade e só retorna no fim do dia ou à noite. Então é muito comum. Perfeito. Quarto ano. Por que as atividades agropecuárias intensivas conseguem maior destaque no cenário econômico? Vamos lá. Temos que pensar o que é uma agropecuária intensiva, né? Agropecuária intensiva é aquela agropecuária que utiliza uma mão de obra mais especializada, utiliza muitos equipamentos modernos, ela produz em grande escala, ela é caracterizada pela monocultura, ou seja, ela produz apenas um tipo agrícola dentro do seu terreno, e isso dá um destaque na economia, por quê? Porque é ela que é utilizada para vender, né, fazer negócios com outros países, né? A agropecuária intensiva é a agropecuária pensada no mercado externo. Já que o mercado interno ela é abastecido por outro tipo de agropecuária, que é a agropecuária extensiva. Tá? Mas por que ela então tem esse destaque? Porque é ela que gera, né, o aumento do PIB brasileiro. Tá? No bloco anterior, o professor Alexandre Marini até comentou, né, ele deu esse exemplo, que a agropecuária intensiva, ele trabalha lá fora, ele negocia, e se eles vão comprar bastante, aumenta o nosso PIB. Se o mercado externo compra menos, nosso PIB diminui. Então é ela que é utilizada para estar chegando a esse mercado externo. Por isso ela acaba tendo esse destaque econômico nos telejornais e no cotidiano. Entendido. A região centro-oeste tem sido o principal destino da maioria dos migrantes no Brasil. Por que motivo isso acontece? Vamos lá, quando a gente pega hoje o centro-oeste, ele torna-se significativamente uma região muito importante hoje por questões dessa questão da agropecuária, o agroexportador, né? Ou seja, como nós até frisamos aqui sobre essa questão das cidades. Muitas cidades hoje do interior, né, principalmente você pega aí Goiás, principalmente Mato Grosso, receberam um grande volume de imigrantes justamente para poder participar desse processo da região, porque ela teve esse crescimento. Brasília também ajudou muito para que essas pessoas também migrassem para a construção da cidade e automaticamente ali as pessoas foram se espalhando pela região. Então quando você pega hoje, fazer um comparativo de imigrantes, de pessoas de regiões que recebem imigrantes hoje, a região centro-oeste ela tem um destaque sim. Porque o Sudeste, no início, foi a região que mais recebeu migrantes, principalmente nordestinos, que vieram para cá por causa do processo de industrialização. Então, foi a região que recebeu. Por isso, nós temos grandes cidades hoje, as duas maiores cidades estão na região Sudeste, ok? Porém, esse processo, aos pouquinhos, foi desacelerando, né? Ou seja, pelo crescimento, pelos inúmeros fatores, a gente já não tem a região Sudeste já não recebe tanto mais migrante como você pega aí um tempo atrás. Então, a região centro-oeste hoje, realmente, ela se tornou aí uma região que consegue acolher, consegue receber esse maior volume de pessoas hoje na região, principalmente para a questão do agroexportador, que é muito forte, a questão aí do PIB, que ajuda aí no processo economicamente do Brasil, muito forte lá fora. Então, é uma região, sim, promissora, com certeza. Ok, obrigada. Sexto ano, professor Antônio. Qual a diferença entre o mar e o oceano? Vamos lá. Qual é a diferença entre o mar e o oceano? Bom, lembrando que mar e oceano é o mesmo conjunto, tá? A grande diferença vai ser a sua localização e profundidade. Quando eu falo oceano, eu estou falando de grandes áreas, né, com grande volume de água, muito profundas, tá? E distantes dos continentes. E quando eu estou mencionando o mar, eu estou falando daquela parte do oceano que está perto do continente, que é utilizada para o nosso turismo, utilizada para a pesca, utilizada para a navegação próximo ao litoral. Então, o oceano, o grande volume de água que existe no continente, e o mar é a parte do oceano que está próximo do litoral, ou seja, próximo dos continentes. Ok, obrigada. Segundo ano, a migração sazonal é uma migração temporária? Explique melhor. Sim, quando a gente fala de migração sazonal, né, a gente está falando desse processo de temporário, ou seja, aquele trabalhador que ele vai migrar por um determinado período de tempo. Porque geralmente a gente tem as migrações que elas podem durar para sempre, né? A pessoa fica naquele lugar e fica por um bom tempo, ou menos, né? Mas acontece que no Brasil nós tivemos um período, hoje até que não tão forte mais, dos chamados boias frias, que são aquelas pessoas que iam para o campo
para poder fazer a colheita de determinado produto, né, de determinado produto que se tinha daquela época, daquele determinado período. Depois ela recebia o seu dinheiro com aquilo que ela colheu, da colheita que ela tinha, voltava para a sua residência original e ali aguardava a próxima temporada. Então, por isso que a sazonal, sim, ela é uma migração temporária porque ela dura um determinado período. Um período pode ser de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Isso vai depender da época, do que vai colher, daquilo que vai, do que a pessoa vai ali coletar para a época para poder receber o seu salário, o seu dinheiro. Então, isso hoje no Brasil já não tem mais essa grande força, tanto mais, porque como é a mecanização da agricultura, ou seja, esse número de pessoas que vão trabalhar no campo já reduziu bastante. Mas ainda continua, de uma certa forma, tendo alguns lugares, algumas regiões do Brasil, sim, porém outras já se mecanizaram bastante. Então, você não tem essa quantidade, esse grande volume desse trabalhador fazendo esse tipo de migração. Mas ele já foi muito destaque durante muito período de tempo do Brasil, dessas boias frias. A gente via muitas notícias, desses períodos no qual ele ia para o campo a fazer essa colheita e depois retornava para o seu ambiente, sua casa, seu domicílio e aguardar a próxima temporada. Perfeito. 4º ano, a atividade pecuária possui apenas a criação de gado? Vamos lá. Confunde-se, quando fala pecuária, as pessoas pensam só em gado, só no boi. Mas não. Quando fala pecuária, primeiro é a criação de animais. Que animais são esses? Pode ser o gado para corte, para fazer para carne de churrasco, que nós gostamos tanto. Pode ser a pecuária leiteira, tá? Mas também a pecuária cria animais como os equinos, ovinos e as aves. Então, quando você ouvir falar sobre criação de cavalo, criação de aves e de ovinos, esse grupo também faz parte da pecuária, tá bom? Ótimo. 2º ano, as migrações podem causar conflitos? Nossa, é uma coisa muito atualizada, essa questão da migração e os conflitos. A gente sabe que com a globalização, essa evolução do processo de globalização, as fronteiras entre os países ficaram muito mais livres, vamos dizer assim, muito mais aberto, muito mais com facilidade de entrada. E no bloco anterior falou-se muito das religiões, culturas, muito colocado, muito trabalhado, muito falado aqui. E aí essas pessoas, quando elas migram para um outro determinado país, quando ela leva a sua cultura e sua religião, há um conflito sim quando ela chega em outro lugar. A gente vê isso muito na Europa, muito comum. Foram noticiados durante aí muito tempo essas migrações, as pessoas refugiadas, os imigrantes ilegais que chegaram na Europa, trazendo a sua religião e a sua cultura. Pode sim e gera conflitos. Só lá fora? Não, no Brasil também, claro. Porque uma pessoa, quando ela vem trazendo a sua cultura, ela tem alguns traços diferentes do nosso. Então, quando você pega lá um imigrante italiano, um imigrante alemão, um imigrante japonês, ele vai trazer a sua individualidade, a sua cultura, a sua religião. E aí, quando ela chega em um determinado país, ela pode gerar esse conflito. E aí, nós temos um termo muito utilizado, que foi muito colocado na imprensa, a chamada xenofobia, que é esse medo do estrangeiro. E isso é um problema seríssimo hoje. Por quê? Isso causa violência, isso pode causar mortes e entre outras questões aí que a gente vivencia a todo momento, noticiado a todo instante. Então, sim, uma migração, sim, ela pode gerar um conflito e pode chegar a conflitos muito sérios. E aí você vai ter inúmeros lugares que tiveram protestos contra esses imigrantes, tá? Ou seja, para muitos, esses imigrantes, eles são os intrusos, invasivos, que estão querendo impor a sua religião, querendo impor a sua cultura a todo custo. E isso, sim, é um grande problema que precisa ser resolvido em inúmeras partes aí do nosso país, ou também fora também, principalmente. Professor, essa pergunta traz uma reflexão interessante, porque dá a entender que é o imigrante que é o culpado, E nós temos que pensar no caso da Europa, que a Europa ela passa por um processo de natalidade muito grande. A expectativa de vida é muito alta no continente e você não tem pessoas para estar repondo porque eles não têm filhos. Sim. Então, uma solução é trazer esse imigrante, trazer essa pessoa de fora, de outro país, para estar ocupando essas áreas de trabalho e estar gerando ali
uma questão econômica, uma renda, né, girando a roda econômica do país. Mas falta essa reflexão dentro dos próprios países, dos próprios governos, pensar, fazer com que a população entenda que quem está chegando não está chegando porque ele foi obrigado, ele foi convidado. Né? Então, você pega o caso da França, você pega algumas áreas da Alemanha, o leste europeu, que é evidente essa diferença, né? Que eles gostam de evidenciar essa diferença de culturas, e fica sempre essa impressão que o culpado da violência, o culpado desse processo é o imigrante. Mas, na verdade, é aquela pessoa que está no país e que não quer entender todo o processo social que acontece no continente e no seu próprio território. E pegando esse gancho justamente da questão econômica, né, que acho bacana porque muitos desses trabalhos que o própria pessoa que mora naquele país, ele não quer assumir aquele trabalho, não quer pegar aquele trabalho, né, ele acha que é um tipo de serviço que não é o suficiente para ele, e o imigrante vai cumprir essa função nesse caso. Então tem muitos serviços ali que precisam desse imigrante justamente a poder suprir essa falta dessa mão de obra que a pessoa que mora naquele lugar não quer pegar. Ainda bem que você tocou no assunto bacana, que tem alguns países que estimulam essa imigração. Nós temos o Canadá, que é bom reforçar, Nova Zelândia, a própria Austrália, tem alguns países que já estão começando a ter essa abertura, essa aceitação para esse imigrante, porque ele é necessário ali. Porque ele vai trazer, ele vai estimular a economia local, ele vai estimular cada vez mais o crescimento daquele lugar, que aquele morador não quer pegar, porque ele acha que aquele tipo de serviço já é desqualificado para ele. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida, debatida. A xenofobia, infelizmente, ela está tornando algo muito comum, né, em várias partes aí do mundo. Infelizmente, é algo ainda que precisa ser trabalhado, políticas públicas para poder trabalhar isso aí, para a gente não ter essa questão de achar que o imigrante ele é o que é o culpado, o responsável, que vai ser o condenado aí para a vida toda por alguma coisa que ele não tem culpa, né? Sim. Muito obrigada, professores. Vocês fizeram considerações importantes quanto a essa questão do preconceito, né? Exatamente. Vamos lá. 6º ano. Onde estão localizadas a maior quantidade de água no planeta Terra? Vamos lá. A maior quantidade de água no planeta vai ser nos oceanos, mas é importante destacar que temos que lembrar que a maior quantidade de água doce no planeta Terra está localizada nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, na Antártida, que é o nosso grande continente gelado. E também você vai estar encontrando um grande volume de água congelada no topo das montanhas. Tá? Então, engana-se se você pensa que tem muita água nos rios, né? No continente, no rio, córrego. Mas não. A maior quantidade de água doce encontrada no planeta vai ser nas áreas polares e no topo das montanhas. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Vamos lá. Professor, explique a diferença entre uma migração forçada e uma migração voluntária, 2º ano. É bom a gente frisar isso muito bem. Porque tem pessoas que elas migram quando elas planejam migrar. Isso acontece, comum. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer estudar numa universidade nos Estados Unidos, na Europa, ela quer estudar, então ela vai se programar para isso. Então, isso é uma migração voluntária. Então, eu me programo, tiro meu passaporte, compro a minha passagem, faço toda a programação para poder fazer essa migração. Ou ela pode ficar por um tempo, claro, dependendo da quantidade de estudos, ou se você quiser morar lá definitivo, mas isso não deixa de ser uma migração voluntária. Infelizmente, a gente tem muitas migrações forçadas. Aí são por questões de perseguições. Ou pode ser étnica, pode ser religiosa ou política. A gente vê isso muito, principalmente nos países do continente africano, onde muitas pessoas elas são perseguidas por ter uma religião, debatida aqui no primeiro bloco, né? Bacana essa questão religiosa, são essas perseguições, ou seja, um determinado governo, um estado, ela vai perseguir essa pessoa por ter uma religião no qual não condiz, vamos dizer assim, com aquele lugar que ela vive. Também temos as questões, né, de culturas também, diferentes culturas, então as pessoas elas também, quando não batem, né, a questão cultural, diferente do outro, também elas são perseguidas, e aí nós vamos gerar os chamados refugiados. São aquelas pessoas que elas vão sair de uma forma forçada, mesmo que ela queira ficar ali naquele seu lugar, lugar que nasceu, seu lugar de vida, onde construiu toda uma história, ela vai ter que sair
porque ela não dá conta de ficar mais naquele lugar, porque infelizmente está sofrendo inúmeras perseguições. E aí a gente sabe, né, essas perseguições geram inúmeros conflitos, infelizmente perdas, muitas perdas, né, a gente sabe disso que acontece, mas essa migração é uma coisa que a gente já sabe que já acontece há muitos anos, né, no planeta. A gente sabe que a migração ela é constante e muitas vezes essas migrações, geralmente são as migrações forçadas, essas perseguições. Só por isso? Não, pode também acontecer por desastre ambiental, como já aconteceu no Haiti, que nós tivemos aquela migração maciça dos haitianos por causa de um grande terremoto que teve na região. Principalmente o Brasil recebeu bastante esse imigrante haitiano, tá? Tem por questões econômicas também, países vizinhos que aí, por várias questões de economia também receberam muito desses imigrantes. Então, isso é a diferença. O voluntário você planeja, se organiza. O forçado não. Você, por algum fator, você é obrigado a se retirar daquele país. Muito obrigada, professor, porque chegou a hora de mais um pequeno intervalo. No próximo bloco, teremos a participação dos professores de Geografia, Joelton Carneiro, e o professor Antônio Ferreira, que continua conosco. Eu agradeço a presença do professor Rodrigo. Obrigado. E você, estudante, fique ligado. A gente já volta.